Por décadas, uma espécie de guerra nas sombras, sabe? Foi isso que definiu o Oriente Médio. Só que agora, essa guerra simplesmente explodiu. Virou um conflito aberto, colocando frente a frente dois dos exércitos mais poderosos da região. Para a gente entender como essa crise toda começou, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A recente troca de ataques diretos entre Irã e Israel, nossa, marcou um capítulo super perigoso e, olha, sem precedentes. Pela primeira vez, aquele conflito que era travado por intermediários, meio que em segredo, se tornou um confronto direto, declarado, de Estado contra Estado. E o mundo inteiro, claro, prendeu a respiração. A escalada foi vertiginosa. Em abril de 2024, um ataque ao consulado iraniano na Síria, que foi atribuído a Israel, acabou levando a uma resposta do Irã que nunca tinha sido vista antes. Essa linha do tempo aqui, ela não mostra só o que já aconteceu. Ela mostra também para onde alguns analistas temem que a coisa toda pode ir. Uma ofensiva em larga escala, que aqui está projetada para fevereiro de 2026. É a ilustração perfeita de como o conflito saiu das sombras e foi para o campo de batalha aberto. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a crise de hoje, a gente precisa desvendar as raízes de toda essa hostilidade. É uma jornada que nos leva a dois momentos que foram, assim, absolutamente decisivos na história. E para entender essa rivalidade de hoje, o primeiro ponto de virada é fundamental. E o mais surpreendente é que essa história não começa com o Irã, começa com a própria criação do Estado de Israel. Pois é, em 1948, o nascimento de Israel foi o gatilho imediato para uma guerra regional. Os países árabes vizinhos não aceitaram o plano da ONU, e isso deu início a um conflito que desde então se tornou uma constante na geopolítica do Oriente Médio, sabe? Ali foram lançadas as bases para décadas e décadas de instabilidade. Agora, o que é realmente interessante é que enquanto esse conflito fervia de um lado, do outro, uma aliança superpoderosa estava se formando. Uma aliança que, hoje em dia, parece simplesmente impossível. É isso mesmo, pode parecer chocante hoje, mas antes da Revolução Islâmica, quando o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, um forte aliado do Ocidente, Irã e Israel tinham uma aliança bem pragmática e, olha, muito robusta. Eles tinham inimigos em comum, como o nacionalismo árabe e a influência soviética, e isso os unia de uma forma muito, muito próxima. E aqui a gente vê a virada de chave, a mudança dramática. A Revolução Islâmica de 1979 no Irã, ela virou a mesa completamente. Saiu aquela monarquia pró-ocidental e entrou um regime teocrático que redefiniu toda a política externa com base na ideologia. Assim, o principal aliado regional de Israel se transformou, literalmente, da noite para o dia, no seu inimigo mais implacável. Então, o ponto crucial é esse. Com o fim das relações diretas, o conflito não acabou, de jeito nenhum. Ele só mudou de forma, sabe? Foi para as sombras e passou a ser travado de um jeito indireto. E por décadas, Irã e Israel se enfrentaram no que a gente chama de guerra por procuração. O que isso quer dizer? Que em vez de um confronto direto, eles começaram a financiar e apoiar lados opostos em outros conflitos pela região, usando outros países e outros grupos como se fosse um grande tabuleiro de xadrez para sua própria disputa. O Irã construiu o que ele mesmo chama de eixo da resistência. É uma rede de aliados não estatais posicionados de forma superestratégica. Grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza se tornaram os braços armados do Irã, permitindo que Teherã projetasse seu poder e ameaçasse as fronteiras de Israel sem precisar de um envolvimento direto. E esse mapa aqui mostra bem a posição central do Irã, né? A partir dali, Teherã conseguiu esticar sua influência para o Líbano, para a Síria, para o Iraque e para o Iêmen, basicamente cercando seus rivais na região e criando um corredor de poder que vai até o Mediterrâneo. Claro, essa disputa toda não aconteceu no vácuo. Os Estados Unidos sempre foram uma peça fundamental na região. E não como um observador neutro, né? Mas sim como uma superpotência com seus próprios interesses estratégicos e uma aliança, digamos, inabalável com Israel. A política americana na região, desde a Segunda Guerra Mundial, seguia por 3 pilares, basicamente: petróleo, poder e proteção. Ou seja, garantir o fluxo de energia para o mundo, limitar a influência de rivais como a Rússia e, acima de tudo, assegurar a superioridade militar e a segurança de Israel. E no meio dessa teia de rivalidades, uma questão se tornou a obsessão principal para Israel e seus aliados: o programa nuclear iraniano.
Para Israel, a simples possibilidade de um Irã com armas nucleares é vista como uma ameaça existencial. Ponto. Para tentar impedir esse avanço do Irã, Israel travou uma longa campanha secreta, a tal Guerra entre Guerras. E isso incluiu de tudo, desde os sofisticados ciberataques Stuxnet, que destruiu centrífugas, até assassinatos seletivos de cientistas e umas explosões bem misteriosas em instalações críticas. O objetivo era um só: atrasar o programa nuclear sem ter que começar uma guerra de verdade em grande escala. E agora? Agora, a gente vê como todos esses fios, o conflito lá de 1948, a Revolução de 79 e décadas de guerra por procuração, finalmente se conectam, arrastando essa longa disputa das sombras direto para a luz do dia. Os ataques diretos de 2024, eles sinalizam uma mudança fundamental e perigosíssima nas regras do jogo. Aquela ambiguidade estratégica foi deixada de lado. A guerra nas sombras acabou, e a era do confronto direto entre Irã e Israel começou. Essa citação de uma figura muito experiente da diplomacia global resume bem a preocupação mundial. A escalada atual colocou toda a região e, por tabela, o mundo em alerta máximo. Há um reconhecimento de que os próximos passos podem ser, sim, catastróficos. E assim, o mundo se encontra numa encruzilhada. O objetivo declarado dos ataques era neutralizar uma ameaça, mas o resultado imediato foi um aumento dramático do risco. A questão que fica no ar é: essa escalada foi o primeiro passo para uma guerra devastadora ou um choque tão violento que, paradoxalmente, força todo mundo a voltar para a mesa de negociações? O caminho a seguir, esse ainda está para ser escrito.